Vamos orar? Vamos. Pai querido, Deus de amor, de bondade, fidelidade, Pai, nos abençoe nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Não somente a mim, como as minhas amigas aqui queridas que estão comigo, mas abençoe também a esta irmã e a este irmão que está aí do outro lado me ouvindo, Pai. Não só estes que estão me ouvindo hoje, mas aqueles que vão me ouvir amanhã ou bem tempos depois, Pai. Mas nos abençoe com graça, com sabedoria, com entendimento e que essa palavra possa frutificar no nosso coração em nome do Senhor Jesus. Trazer frutos dignos de arrependimento em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, meninas, nós vamos falar, é claro que nós vamos falar sobre a esposa de Noé. E em Gênesis 5:32 fala que... Leia para mim, Maristela. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Então veja que o texto diz que Noé era pai de Sem, Cã e Jafé. Então veja, gente, se ele era pai, é lógico que ele era casado e casado com uma mulher, concordam? Sim. Né? Concordo. Mas a questão que nós vamos tentar discutir hoje aqui é com quem então Noé era casado, né? Ou melhor, com que tipo de mulher Noé era casado? Ou ainda melhor, como era o comportamento, né? Ou seja, o perfil da mulher com quem Noé era casado. Porque entenda, gente, que Noé, cujo nome dele significava descanso, você sabia que o nome dele significava descanso? Sabia. Ele era um homem que, aos olhos de Deus, ele era tido como sendo um homem justo, sincero e que andava com Deus. Então, se ele era tudo isso, é claro que ele não podia ser casado com qualquer mulher, concorda, gente? Concordamos. Você já viu aquele ditado que um gambá cheira o outro? Já. Eu não. Simone nunca viu esse ditado, não. Um gambá cheira o outro. Porque um coelho não vai cheirar um gambá, não vai dar Mas aquele ditado, diga com quem tu andas que eu te direi quem é, você já viu, né? Pois é, gente, os antigos tinham uma sabedoria, né? Isso tudo vem... Ô, gente, esses ditados, eles vêm da Bíblia, tá? Da palavra de Deus. Gente, as pessoas antigamente, elas não sabiam decorar a palavra de Deus. Mas elas citavam ditados que tinha sabedoria com base na palavra de Deus, gente. Verdade. Né? E Noé, gente, ele era filho de Matusalém, tá? Matusalém foi um homem que viveu 969 anos, gente. Tempo demais, não é? E ele, quando Noé nasceu, olha lá o que ele diz de Noé. Lê pra gente, Simone, Gênesis 5:29. A quem chamou Noé dizendo: e este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Em Gênesis 5:29. Viu? Por isso que o nome de Noé significava descanso, consolo, né, gente? Por quê? Porque a esperança de Matusalém era que, através de Noé, eles voltassem para aquele tempo lá do Éden, onde tudo ficava sobre o governo de Deus. Então, quando a nossa vida está sobre o governo de Deus, nós temos descanso. Quando ela está fora do governo de Deus, nós temos enfado, cansaço, trabalho. Então, se o homem quer descansar, por isso que tem aquela música, o nosso trabalho é descansar em ti, Senhor. Esse tem que ser o nosso trabalho, descansar em ti, colocar a nossa vida sob o governo de Deus. O que é o governo de Deus? A palavra de Deus. Se você tira a sua vida fora, se a sua vida não está alinhada com a palavra de Deus, você vai ter cansaço, você vai ter enfado, você vai ter desgosto. Mas se ela estiver alinhada na palavra de Deus, você vai ter consolo, você vai ter descanso, né? Então vamos ver com quem não era casado? Pois veja que em Gênesis 6:2, lê pra gente, Maristela. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Então, gente, lá em Gênesis 6:2 diz que os filhos de Deus, ou seja, os descendentes de Sete, se contaminaram espiritualmente, se casando com mulheres que pertenciam à descendência de Caim. E isso porque aquelas mulheres eram formosas, né? Mas em algumas traduções diz que elas eram atraentes, né, gente? Numa tradução mais fiel ao hebraico, diz que elas eram atraentes, ou seja, mulheres
sedutoras. Que atraente significa ser sedutora, né? Você sabia que existe muitas interpretações para essas filhas dos homens e filhas de Deus? Nós damos várias interpretações para isso, mas a interpretação mais cabível é que essas filhas de Deus são as descendentes de Sete, que era o filho que Eva e Adão teve depois da morte de Abel. E as filhas dos homens são os descendentes de Caim. Entendeu? É a mais plausível, tá, gente? É a interpretação. Porque tem gente que acha que anjos que desceu, que casou com os homens, que coabitou. Gente, a mais plausível é esta, né? Então, assim, e veja que deste relacionamento, cuja base foi o atrativo sexual, porque se casaram com mulheres atraentes, né, gente? Então, a base foi o atrativo sexual. Gerou o que daquela geração? Gerou filhos gigantes, né? Filhos gigantes, ou seja, filhos que tinham deformidades, porque ser gigante significa deformidades, né? E que praticavam todo tipo de pecados diante de Deus, né? Por isso que aquela geração foi chamada de geração do dilúvio, né? Geração do dilúvio, que praticava todo tipo de imoralidade sexual. Eles eram violentos, gente. Um povo violento, um povo corrompido. E um povo que Deus diminuiu a idade deles para 120 anos. Ou seja, ninguém mais ia viver igual Matusalém, 960 anos. Ninguém mais, né? E aí Deus falou, eu vou destruir essa geração, não quero mais saber desse povo, não. A maldade, a imoralidade, a corrupção está nesse povo. Esse povo não queria mais saber de Deus. Então esse povo, com certeza, eles foram criando ali imagens, né? E falando, isso aqui que é o meu Deus. Eles foram criando os próprios deuses deles, né? Exceto Noé, né, gente? Noé e a casa, porque Deus falou, Noé, eu vou fazer dele uma nova geração, né? Uma nova geração, né? Porque Noé continuou andando com Deus, né, gente? Então, se Deus quis preservar Noé e a família dele, é claro que Noé não era casado com uma mulher que pertencia à geração de Caim. Vocês concordam com isso? É claro que ele era casado com uma mulher que era exatamente igual a ele, não é? Não dá pra gente fazer essa boa dedução? Com certeza. Então, se a mulher era igual a ele, é claro que aquela mulher não era uma mulher atraente, concorda? Ela não era uma mulher que tinha a sedução como atributo, não é? Porque as outras, o atributo delas era a sedução. Era a sedução, né? Mas eu não estou tirando isso assim totalmente do nada. Sabia que existem livros apócrifos que falam que o nome da mulher de Noé era Naamá, tá? Que significa cheia de beleza. E que ela era uma mulher cananita. Um livro apócrifo fala sobre isso. E também há o livro dos Jubileus, que é um livro que conta a história dos judeus desde o Adão e Eva até mais ou menos o nascimento de Moisés. Ele tem mais ou menos 50 capítulos desse livro. E esse livro fala que o nome dela era Enzara e ela era sobrinha de Noé, né? Então, assim, você sabe que livros apócrifos são livros que não são, né, que não se reconhece neles a ação do Espírito Santo. Mas esse livro apócrifo fala que ela era sobrinha de Noé. Então, quer dizer, se você, é claro que eu não estou seguindo essas coisas, mas se você for olhar, dá uma margem também, né? Esse livro é muito respeitado no meio judaico, tá? Então, voltando ao texto bíblico, é correto a gente deduzir que a esposa de Noé, como filha de Deus, né? Que a esposa de Noé, ela era uma filha de Deus, né? E a esposa de Noé, para se casar, também esperou para ser escolhida por um filho de Deus. Concorda? Concordo. Ou seja, ela se manteve em sua castidade até ser escolhida por um filho de Deus. Ou seja, ela também vinha, com margem, com tudo que a gente vê ali, tudo que a gente vê na Bíblia, dá pra gente dar margem que ela era também da descendência de Sete, não é?
E que ela também esperou para ela se casar com alguém que era da descendência de Sete, porque automaticamente, assim como os homens também escolhiam as mulheres do outro lado, também as mulheres também escolhiam, se misturava tudo, né? Então, voltando então foi por isso que nem o estado espiritual de Noé mudou para pior após o casamento, e nenhum dela também não mudou. E isso porque, o que é o casamento para nós crentes, na verdade? Ele não seria a união de um filho de Deus com uma filha de Deus? Sim. Não é isso? Isso mesmo. E isso porque, na verdade, o casamento também não é uma mudança de estado? Sim. Casamento é uma mudança de estado. Você passa do estado civil ao estado de casado, né? E para quem... do estado... Isso mesmo, do estado solteiro para o estado de casado. Isso mesmo. Isso mesmo, do estado civil solteiro para o estado de casado. Aí eu quero tanta coisa, é isso mesmo, certo? Me lembrado, minha amiga. Quem não é casado tem hora que faz até essas confusões, porque essas coisas não estavam na minha cabeça. Então, assim, e para quem é virgem, gente, porque na verdade nós crentes temos que preservar a virgindade, né? O jovem crente e a moça crente tem que preservar a virgindade, né? Então é através do casamento que eles vão perder a virgindade, só após o casamento, né? Então muda-se esse estado, né? Depois do casamento. Mas depois vem a mudança também do estado emocional, não vem? Vem. Pois precisa acontecer na vida do casal aquilo que Deus lá atrás já colocou no entendimento de Adão, que é deixar o pai e mãe. Então é preciso que ambos se desliguem emocionalmente da casa dos pais para se apegarem um ao outro, se tornando ambos uma só carne. Porque se o marido não deixar a mãe, a família, a casa dos pais, ele não vai se apegar à esposa dele. Se a filhinha não deixar a casinha dos papais, ela não vai se apegar ao esposo para ser uma só carne. E aí, depois vem a separação. O que aconteceu? Foi o diabo? Não foi. Não foi o diabo. É porque eles se casaram, mas não fizeram essa mudança de estado emocional. Não fez o desligamento emocional. Não cortou o cordão umbilical. Não cortou. Não estiveram dispostos a fazer essa mudança de estado emocional, largar a casa dos pais. Não estiveram dispostos, né? E depois também acontece a mudança de estado espiritual. Por quê? Porque antes eles viviam sob a autoridade dos pais, a autoridade espiritual dos pais. Só acontece depois de casado, o marido vira a autoridade espiritual sobre a mulher. E ela passa a viver sob a autoridade espiritual do marido. E ali os dois juntos estão vivendo sob uma nova realidade espiritual que Deus está construindo para os dois. E os filhos vão entrar, os filhos que virão vão entrar debaixo dessa nova autoridade espiritual, realidade espiritual. Então, gente, é uma mudança também de estado espiritual na vida daqueles dois que se casaram, né? Então, entenda que esse deixar pai e mãe, que foi dito por Adão, é físico, é emocional, mas também é espiritual, né? Então entenda que o casamento tem tanto poder para mudar a nossa vida para o bem, quanto para o mal. Né, gente? Então aquelas mulheres descendentes de Caim eram mulheres atraentes, né, sedutoras, mulheres que sabiam como atrair um homem. No entanto, Noé, ao se casar com uma filha de Deus que não usava nenhum dos atributos tidos como atributos da sedução, foi por isso que a descendência dele foi salva, porque ele escolheu não escolher aquelas mulheres. Porque você tem que escolher. O homem tem que saber escolher bem. Assim como a mulher também tem que saber escolher bem. Né? Na hora do casamento, Maristela, é que vai mudar a sua vida. Verdade. Na hora do casamento, Simone, sua vida não mudou? Mudou, não. Então a pessoa tem que saber escolher bem. O homem tem que escolher bem, assim como a mulher tem que escolher bem. Porque ele tem que saber que ali, a partir daquele momento, a vida dele vai entrar para uma mudança de estado físico, emocional e espiritual. Se ele escolher mal, coitado. A descendência dele todinha vai estar comprometida. Ou vai estar perdida, ou vai estar salva. Ele tem que saber disso. A de Noé estava salva, porque ele escolheu bem. A da esposa dele estava salva, porque ela escolheu bem, né? É claro que você que está aí me ouvindo pode fazer
a analogia que você quiser, tá, minha amiga e meu amigo? Você pode fazer a analogia que você quiser. Falar, eu discordo disso que você está falando, minha irmã. Não sei nem de onde você tirou isto, né? Tudo bem. Mas colocar Noé casado com uma mulher descendente de Caim, que era praticante da imoralidade, e depois me dizer que por causa de Noé, Deus teve que aturar essa mulher na arca, eu acho muito forçado. Você concorda, Maristela? Concordo. Você concorda, Simone? Com certeza. Até porque eles estavam muito próximos da criação, gente. Então, como eles estavam muito próximos da criação, a chance que Noé tinha de escolher uma mulher que lhe correspondesse era muito grande. Hoje está mais difícil as pessoas escolher pessoas que lhe correspondam, porque tem tantas coisas em fator, tem gente aí casando para juntar contra-cheque, concorda? Concordo. Então eles vê só o contra-cheque na frente. O que isso vai me ajudar? Vai contribuir? Não, porque nós vamos comprar uma casa própria, nós vamos comprar carro, nós vamos para a Europa, não é? É verdade. É verdade. Às vezes a pessoa fala assim, não, porque... às vezes quando a pessoa pensa só na questão sexual, não, porque vai me dar isso, não é? Mas naquela época o Noé estava próximo da criação. Então, mais chances que ele tinha de encontrar uma pessoa que o correspondesse era muito grande. Então, gente, se Noé tinha qualidades admiráveis, né? Com toda certeza ele também escolheu uma mulher que tinha qualidades admiráveis diante de Deus, né? Mas veja o que significa agir com sedução, né? Que é o poder de atrair. Bem, a palavra sedução deriva do latim seducere, vocês sabiam disso? Que significa desviar, levar para um lado. E os sentidos gerais desse termo são induzir ao erro, engodar para o mal, encorajar a prática de atos imorais. E no campo do direito, a palavra sedução significa o ato de iludir uma mulher virgem e jovem com o intuito de ter relações sexuais com ela. E veja também que a sedução, ela tanto pode estar no terreno interpessoal, que é na relação entre as pessoas, como no terreno de objetos. Pois veja que a mídia nos seduz o tempo todo para que venhamos consumir os seus produtos, e seja o que for que ela estiver nos vendendo. Então saiba que a persuasão é uma forma de sedução, e o comércio utiliza muito bem essa linguagem. Veja que o apóstolo Paulo, que era um fabricante de tendas, se ele era fabricante, é claro que ele vendia, né, gente? Ele era um homem altamente persuasivo, altamente sedutor com seus clientes. No entanto, ele disse, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4. Mas agora eu te pergunto, mas quando a sabedoria é humana? Quando ela vem das suas experiências e não da palavra de Deus. Mas o certo é que a palavra sedução está sempre relacionada aos relacionamentos amorosos, onde a sedução é vista como uma linguagem corporal específica de quem se propõe a seduzir. Então entenda que a sedução pode estar no modo de vestir. Leia para mim Deuteronômio 21, 11 e 13, Marcela. E tu, entre os presos... Desculpa, gente. E tu, entre os presos, vires uma mulher formosa, atraente à vista, e a cobiçares e a tomares por mulher. Então atrarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas. E despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois chegarás a ela, e tu serás seu marido e ela tua mulher. Deuteronômio 21, 11 e 13. Gente, naquela época os homens, quando viam as mulheres prisioneiras de guerra, eles ficavam apaixonados pelas mulheres. Elas eram diferentes das mulheres de Israel, das mulheres do contexto deles. Eles olhavam para aquelas mulheres, gente, eu imagino que as mulheres com as roupas assim, né, com o ombro de fora, colorido, sabe, com as unhas, os cabelos compridos, brinco, né? E as mulheres, eu imagino já as mulheres lá do contexto deles lá, as mulheres hebreias com cabelo preso, talvez, de coque, não sei. Só sei que aquelas mulheres eram sedutoras, gente. Elas eram sedutoras. Aí Deus falou com ele, tudo bem, vocês querem ficar? Tudo bem. Mas tira a roupa de cativeiro delas lá, ó. Põe ela sentada na sua casa lá e deixa ela chorando, choramingando nas suas cabeças lá um mês inteiro. Um mês inteiro.
Pra ver se vocês vão querer. Pra ver se elas vão ter o mesmo, se vocês vão olhar pra elas daqui um mês com o mesmo jeitinho. Gente, porque a sedução bagunça a mente da pessoa. Tem pessoas aí, tem homem aí que às vezes tá seduzido pela mulher, pelo batom que ela usa, pela roupa que ela veste, pela risada que ela dá, pela gargalhada. Aqui, ó, no lugar da risada a mulher ia ter que chorar. Chorar na cabeça por causa do pai, resmungar lá a mulher. Entendeu? O homem tá seduzido por aquilo tudo ali, aquela risada dela, risada. Acabou risada. Às vezes o homem acha que a mulher ri o dia inteiro. Tá ali seduzido por causa da risada da mulher. Tem uma que tá trocando, querendo trocar a esposa, por causa da outra que fica rindo. Ele viu rindo um dia. Ele viu a outra rindo um dia. Ele acha que a vida dele vai ser riso. Né? Não, e a Ele vai viver de rir, gente. Ele vai viver de riso. Isso mesmo. Uma hora enche a paciência, a mulher rindo o tempo todo. Isso, a mente dele bagunça, porque já fica assim, não, aquela risada dela. Aquela risada gostosa dela. Será que ele acha que a mulher fica rindo o dia inteiro? Ele já quer trocar a esposa dele, que tá ali dia a dia trabalhando ali, na labuta, ajudando ele, por causa da outra que viu rindo. Gente, a sedução bagunça a mente da pessoa, bagunça a mente da pessoa, né? Tem gente com a mente bagunçada. Agora vem cá, a sedução também pode estar no modo de olhar. Lê pra gente, Simone, 2 Reis 9, 30 a 31. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Gire, que matou a seu senhor. 2 Reis 9, 30, 31. Gente, veja que Jezabel era uma mulher extremamente exuberante e sedutora. E ela era cercada de 400 profetas do deus Baal e 400 profetas da deusa Aserá, que era a deusa da fertilidade. Agora você imagina, né? Deusa da fertilidade, você imagina como é que as profetisas dela e os profetas dela eram vestidos, né? Da fertilidade, você imagina como é que o trem era, né? Veja que até na hora de confrontar o comandante que tinha matado o filho dela, como é que a mulher fez? A mulher se pintou toda, colocou a cabeça, né? Vaidade, sedução, encantamento. Purinho. Gente, purinho. E o olhar, gente, aquele olhar ali, ó, o olhar. Porque a pessoa sedutora, ela vai pelo olhar, ela tenta assim, ó, te ganhar no olhar. Aqui, ó. Gente, a energia, tem cursos aí ensinando você a pegar a pessoa pelo olhar. Pelo olhar. Você tem ideia, quando você entra no comércio, a pessoa vai tentar te convencer alguma coisa, ela não desvia de você o olhar nem tanto. Você tem que ser forte pra lá, ó. Não, vem cá, fulano. É o olhar, te prende você pelo olhar. Gente, o trem é diabólico, tá? E veja que a sedução também pode estar nos perfumes e até no modo de conversar. Leia pra gente, Maricela, Provérbios 5, 3 e 4. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu